Pessoal, bom dia a todos, um grande abraço, espero que estejam todos bem. Quero trazer para vocês uma notícia muito importante sobre as categorias de sub-12, sub-11, sub-10, baseado aquelas informações que a Federação Paulista soltou semana passada, onde os pais foram proibidos de entrar nos jogos, né? Foram punidos por 2 jogos. Fazendo uma análise sobre isso daí, o que a gente começa a ter mais convicção é que a ansiedade dos pais é o que mais prejudica os garotos. Esse tipo de comportamento que a gente vê de pais agressivos na beira do campo, pais que xingam outros meninos, pais que xingam pais de outro time, pais que brigam com pais do próprio time, da própria torcida, porque são ansiosos. Sabe o que acontece quando existe a briga? Quando a gente vê aquela briga do juiz contra o juiz, é porque o pai está ali insatisfeito com o juiz e acaba apresentando um comportamento de histeria e de gritamentos e de xingamentos contra o juiz. Isso aí acontece do pai para contra o juiz. A gente vê também pais que ficam xingando meninos do time adversário porque deu uma entrada a mais, uma entrada a menos, né? E acaba incitando a ira da torcida oposta. Nesse pensamento, nessa análise de pais ansiosos, a gente vê alguns discutindo com pais do próprio time, porque às vezes o filho do menino, por exemplo, que joga no mesmo time, ele errou uma bola, ele errou um passe, ele furou uma bola, ele cometeu um erro, e aí o pai briga com o menino do próprio time, às vezes sem saber que o próprio pai dele tá lá também, e aquilo ali gera uma confusão, acaba gerando briga e até vias de fato. E tudo isso acontece por causa da ansiedade. Gente, vocês não podem passar essa ansiedade para os garotos. E essa ansiedade, ela não acontece só em dias de campeonatos e de jogos. Essa ansiedade, ela acontece muito antes. Quando o pai não dá tempo para o filho dele ser formado por um clube. Porque ele acha que o clube não está certo, o clube está errado, porque a equipe é forte ou porque a equipe que ele está é fraca. Como se o filho dele fosse o maior craque. Isso daí a gente vê acontecendo, gente. Posso falar a verdade? Só nos clubes menores. Só em atletas que ainda estão começando a ter os seus primeiros estímulos sensoriais trabalhados, onde os garotos estão começando a aprender sobre jogar futebol, porque uma coisa é ele bater uma bolinha, outra coisa é ele entrar em uma base, uma pequena base e aprender a jogar futebol. Aprender ali como domina uma bola, aprender ali como ele sai de uma pressão, aprender ali como ele faz um bom passe, aprender como ele tem que estar com o grupo. E isso acontece pouco a pouco, e os pais nessa idade, talvez eu acho que porque a garotada está começando no futebol, eles ficam ansiosos e acabam querendo que o filho seja protagonista. E dentro dessa ansiedade, além das brigas que a gente vê acontecendo, uma coisa que eu acho que é muito pior, porque essa daí ela acontece de forma velada, de forma calada, e eu acho que é o que mais atrapalha os garotos, é esse pula-pula de lugar em lugar. O garoto tá em um projeto, daqui a pouco o pai leva para outro, daqui a pouco, não, o zagueiro desse projeto aqui é muito ruim, meu filho é atacante, eu vou levar ele para outro lugar, aí leva o menino para outro lugar. O filho dele já está adaptado ali, o filho dele já está integrado com aquela equipe, já fez amizade com aquela turma, já tem confiança de estar com aquele pessoal. Aí muitos pais achando que o filho é muito craque, fica levando de um lado para o outro, e o garoto nunca se forma, ele nunca vai firmar a raiz. Você sabia que quando você for procurar lá na frente, depois do 13, 14, ali, quando você for procurar uma base para o teu filho, talvez ele vai para um outro lugar, isso aí vai contar muito? Você vai chegar lá e vai dizer, não, mas o meu filho jogou, o menino de 11 anos, meu filho já jogou pelo clube A, jogou pelo clube B, O moleque passou em 4 clubes em um ano só. Obviamente que nós vamos entender que o garoto não teve o teu período de formação respeitado, porque ele entra em um processo de formação durante um ano que o clube já planejou, aí ele fica 3 meses, aí ele vai para um outro clube, aí lá ele começa tudo de novo, o que ele fez aqui para trás, já perde a sequência, e aí tem que dar início em um outro ponto, que já se teve o início anteriormente, ou então ele não pega a sequência do zero, ele começa do meio do caminho para o final. E isso atrapalha muito a formação do garoto. Então a ansiedade ela é problemática, ela atrapalha, os pais acabam ficando muito ansiosos e passando essa ansiedade para os garotos, e só atrapalha os garotos. JP, por que o Sub-11 não joga tanto campeonato? Porque garoto de Sub-11 a prioridade não é jogar campeonato. Garoto de Sub-11 a prioridade é formar ele como atleta. É viver ali aquele universo lúdico, aquele universo recreativo da bola. Você pode perguntar para qualquer olheiro de qualquer clube, para formador de qualquer clube grande.
O que você prefere para um atleta? Chega num coordenador de base, chega num diretor de base, chega em um treinador, pergunta para ele o seguinte: o que você acha melhor para um garoto de sub-11, sub-12? Jogar campeonatos ou treinar? Vocês sabiam que na geração do Geraldo, para quem não conhece o Geraldo, foi um dos maiores formadores do Brasil de categorias de base, aquele São Paulo de 92, 93, campeão mundial, a maioria daqueles atletas foram captados e formados por ele. Você sabia que no São Paulo os garotos, antigamente, eles não jogavam o sub-15? Eles só treinavam no sub-15, do sub-15 para baixo na iniciação, né? E faziam amistosos, porque ele entendia que o garoto tem que ser formado primeiro de forma lúdica para depois ele competir. Ele tem que ser formado primeiro nas tuas capacidades técnicas para depois competir. Então, isso acontece muito, o pai acha que tem que competir, e esse negócio do teu filho de 11 anos querer competir demais, traz uma ansiedade para ele, pode trazer para ele uma fadiga antecipada. Os pais que querem muito que o garoto fique competindo ali no sub-11, no sub-12, pode ser que no sub-13, no sub-15 ele não queira mais jogar futebol, porque ele está cansado. Você sabia que você colocar essa pressão no teu filho, você está abreviando o fim da carreira dele? Outra coisa que a gente ouve por aí também, por que não tem tanto amistoso do sub-11, do sub-12? Simples, porque garotos de sub-11 treinam em um horário geralmente mais tarde e são dependentes 100% do pai para levar para um amistoso. Essa dificuldade acontece em todos os projetos. Todos os projetos têm essa dificuldade. Uma coisa é arrumar um amistoso para um sub-17, o garoto você dá o endereço, ele pega o ônibus e vai, ele pega o Uber e vai. O sub-15, a maioria já pega ônibus, pega Uber e vai. Do 13 para baixo, já fica dependente. Sub-11, mais dependente ainda. Então, para você conseguir marcar um amistoso, você tem que ter a outra equipe, todos os pais disponíveis, e na tua equipe, todos os pais disponíveis também. Então, isso é normal do futebol, e muitos pais acabam ficando ansiosos por causa disso, e procura lá, procura cá. E sabe uma coisa que a gente acaba vendo também? Eu falo isso principalmente nos projetos que eu trabalho, que eu já passei, que eu cuidei, que eu cuido. Pais tirando meninos de projetos, de um projeto para outro, projetos do mesmo nível, clubes do mesmo nível, que não vai mudar o nível em nada, vai ser o mesmo nível. E isso daí é muito perigoso, porque até o seu garoto se integrar no outro clube, leva tempo. Até o treinador entender que teu filho, se ele pode ser titular ou não, leva tempo. E o teu filho perdeu meses com isso. Torno a dizer, a ansiedade dos pais é a maior inimiga da formação de um atleta. Então, pessoal, toma cuidado com isso. Deixa o teu filho treinar com calma, deixa o teu filho se divertir, deixa o teu filho vivenciar o futebol dele na calma. Não sai desesperado de um lugar para o outro, porque toda vez que você faz isso, você faz o teu filho voltar do fim da fila. A não ser que o teu filho vai sair de um clube pequeno para ir para um Palmeiras, para um Corinthians, para um Santos, aí é diferente. Mas ficar pulando de projeto em projeto, clube pequeno para clube pequeno, isso daí é um grande equívoco. Então tomem bastante cuidado para não atrapalhar o filho de vocês. Vão com calma. Amistoso na hora certa, campeonato na hora certa, treino na hora certa, porque são crianças ainda, não podem sofrer pressão.